Bom dia para os que nos acompanham aqui síncronos, né? E uma boa tarde, boa noite para quem posteriormente for assistir no YouTube. Hoje, para mim, é um dia de festa, né? Eu digo que é um dia de festa porque estamos aqui, eu e o professor Paulo Roberto Coimbra, que lecionamos juntos nesse semestre no mestrado e doutorado da UFMG, né? É um seminário de encerramento da matéria que todos os anos a gente faz, já sinalizando, com problemas atuais, é um seminário de encerramento da matéria, mas que sempre busca tratar algum tema que está pujante no momento, na academia, abrindo a participação para alunos, mestrandos, doutorandos e quem se interessar, né, pelo evento, nessa interseção tão necessária, né, do direito tributário com a academia, com essa análise mais profunda na academia. Então, é um grande prazer hoje, e esse prazer fica maximizado com a presença do meu amigo e professor também da UFMG, André Mendes Moreira, né? Que é de todos conhecida, é professora adjunta de Direito Tributário da Casa, no mestrado, doutorado também, é doutor pela USP, onde fez o seu pós-doutorado, é mestre pela UFMG, é advogado, consultor renomado, consagrado e, antes de tudo, um velho e querido amigo aí, já compartilhamos também sala de aula por vários semestres com a professora Isabel também, né? E temos hoje o prazer enorme de termos juntos o professor Paulo César Conrado, que é doutor em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, é professor do mestrado da Getúlio Vargas, Direito de São Paulo, é juiz federal também em São Paulo, é coordenador acadêmico do projeto de pesquisa Processo Administrativo, Judicial e Execução Fiscal no século XXI, da linha de pesquisas de macrovisão do crédito tributário, do Núcleo de Estudos Fiscais da Getúlio Vargas de São Paulo, né? E como debatedores teremos duas doutorandas da UFMG de enorme talento e profissionais consagradas e conhecidas do direito tributário, a professora também, Mariel Orsi Gameiro, não é? Que é graduada em Direito pela PUC de Campinas, com ênfase em tributário, fez pós-graduação em Direito Tributário pela mesma universidade. E a professora Mariel tem uma curiosidade, ela fez mestrado em medicina, direito baseado em evidências, mas tratou na medicina trazendo essa interdisciplinariedade para o direito tributário, né? É conselheira do CARF e do Conselho de Contribuintes de Minas Gerais, e a professora Alice de Abreu Lima Jorge, minha sócia, minha amiga, também, que é mestre e doutoranda em Direito Tributário pela UFMG, pós-graduada em Direito pela PUC, foi procuradora federal, procuradora da Fazenda Nacional, e tem estudos especializados, sobretudo na matéria automotiva, mineração. A Alice, eu brinco, é uma das maiores especialistas que eu conheço em direito tributário previdenciário, né? E, mais do que tudo, o professor Paulo Coimbra, Roberto Coimbra, que é professor de direito tributário também da UFMG e coordena comigo o evento, eu falando muito aqui, mas o professor coordena o evento, é mestre doutor, né, pela UFMG, professor do mestrado, doutorado também, já tem especialização em Harvard, especialização em Salamanca. O professor Paulo Roberto tem um currículo amplo. Então, temos hoje aqui um grupo absolutamente seleto para discutir um tema pujante. É um tema que está aí nos tribunais, né? Chamaram aí de tese do século, milênio, sei lá o quê, né? Mas ela revela um dos graves problemas, né, da lide tributária no Brasil.
né? E alguns problemas que se arrastam, e às vezes até a modulação de efeitos pelo Supremo vem tornando pior, né, o comportamento, por vezes, do Fisco Federal, né, deixando os problemas se agigantar, né, os problemas se tornam muito maiores do que é possível solucionar, e fala assim, não liga não, a gente faz uma porcaria aqui, faz um absurdo aqui, e depois o Supremo modula os efeitos, aí vale a pena, porque a gente vira para o Supremo e fala, nossa, agora são 100 bilhões, como que eu vou fazer? Vai impactar o Tesouro. E aí eu começo a dar razão a do working, né? A gente realmente deve levar o direito a sério até o fim, senão destrói todas as estruturas. Então hoje a gente vem aqui debater um desses problemas graves e com consequências aí as mais variadas possíveis, né? Um tributo que já é, por si, um grande absurdo, né? Eu já discuti há algum tempo, o PIS/COFINS ele virou uma forma da União invadir a base de consumo dos estados por formas indiretas, né? Então, toda a rigidez constitucional de materialidades focadas em cada um dos entes federados para evitar bitributação e conflito de competência, ela é arrebentada com tributos, como a CSLL, que é um imposto de renda que não é compartilhado, devia chamar. Daqui a pouco, contribuição, nós vamos estudar, professor André, dizendo o seguinte, não é um tributo com destinação específica, é um tributo não compartilhado, é um imposto de renda não compartilhado, né? Ou de invasão de bases, como é o caso da PIS/COFINS. E a melhor reforma tributária a se fazer seria acabar com todas as contribuições, salvo a previdenciária, que tem paralelo pelo mundo inteiro e tem um certo matiz contraprestacional. Mas aí, nessa marafunda tributária, sobretudo criada pelas contribuições, vamos estudar aqui, né, um desses problemas criados nesse Brasil do direito tributário tão confuso, né? E a presença dos professores é realmente uma homenagem ao FMG, né? A presença do professor Conrado, sobretudo, é uma homenagem ao FMG, né? Professor Paulo, passo as suas considerações também como coordenador, após o falante Onofre, que fez a parte introdutória, né? Muito obrigado, Onofre. Parabéns aí pela introdução. Basicamente, eu gostaria de fazer coro ao agradecimento destinado especialmente ao professor Paulo César Conrado, que honra a nossa casa com a sua presença, compartilhando aqui conosco as suas impressões. Também nossa gratidão ao professor André, nosso estimado colega, cujo trabalho é alvo de nossa reconhecida admiração. E também a Maria Orsini e a Alice, nossas diletas alunas no programa de pós-graduação, que também trazem, certamente, visões complementares sobre este tema. Como o Onofre destacou, nós costumamos fazer, no encerramento, trazer algum tema relevante e atual. Talvez hoje o próprio nome que lhe foi atribuído como tese do século, que alguns já pensam em mudar e propor uma mudança no registro para a tese de um século, né? Porque foram décadas de discussões em torno do tema, literalmente décadas, né? Podemos dizer aí de 3 a 4 décadas em que o tema foi inicialmente apresentado perante os tribunais, e depois de tanto tempo, quando se pensa haver uma pacificação, e aliás com requintes de novela mexicana, né? Porque um julgamento que se sinalizava desfavorável foi interrompido pelo ajuizamento de uma ação direta de constitucionalidade, numa tentativa de puxada de tapetes assim a olhos vistos, né? Porque estava mal encaminhado, e acabou que foi uma manobra que não deu muito certo, e uma decisão que foi talvez impulsionada por uma decisão anterior da incidência da COFINS nas importações, e enfim, realmente de tédio nós não morremos, né? E
Quando nós temos uma decisão de mérito, começa a haver uma nova discussão em torno da possível modulação de efeitos, que tem sido, concordo com o Onofre, mal aplicada pelo judiciário, que é cúmplice na formação do principal argumento pró-modulação, que tem sido consequencialista, ou seja, vai afetar as contas públicas, mas por que está afetando as contas públicas? Porque o judiciário é lento nas suas decisões. E por ser o judiciário lento nas suas decisões, o valor envolvido fica impactante nas contas públicas, modula-se efeito. Ao modular-se efeito, é um grande incentivo à edição de leis inconstitucionais. Como o professor Onofre disse, vale a pena, porque até o Supremo reconhecer a inconstitucionalidade, estaremos já em outras gestões. E, a par disso, o valor vai ter se agigantado, eles vão modular o efeito. Então, acaba sendo um ciclo vicioso esta complacência com a inconstitucionalidade e, além do Orkin de levar os direitos a sérios, né, também eu tenho raízes keyesianas, né, o chamado direito, para mim, natimorto. Né, a norma inconstitucional, ela nasceu morta, e reconhecer esses efeitos deveria ser absolutamente excepcional e numa ótica, talvez, de mais protetiva do cidadão do que protetiva do Estado. Né? O Estado tem a lei a seu favor, ele edita a lei a seu favor, ele não precisaria tanto desta proteção, especialmente se fizesse boas leis. Mas novos conflitos aí surgem nesta tese que, receio, irá completar, tem grandes chances de completar um século, né? Porque agora, no momento de implementação desta decisão, surgem novos pontos de controvérsia que podemos vislumbrar, alguns já a olhos vistos, outro divisamos sua luminosidade ao horizonte. Né? O primeiro deles, que me refiro à questão da tributação do reconhecimento desse direito de crédito pelo imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, né? Que, se feito de uma só vez, pode gerar problemas de caixa gravíssimos para as empresas. E um segundo problema, que também já vislumbramos e já vemos alguns movimentos, ouvimos algum ruído, e que se aproxima, eventualmente, é a glosa de créditos. Né? Esse é um tema que eu gostaria muito de ouvir nosso querido André também, né? Por ser um grande especialista em não cumulatividade, mas como a exclusão do ICMS da base de cálculo PIS e COFINS poderia, ou deveria, ou não deveria afetar o reconhecimento dos créditos que foram tomados no período em que se reconheça, né, a não inclusão, o direito de não inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Esses e outros temas, né, são desdobramentos e que podem transformar a tese do século na tese de um século. Mas sem muitas delongas, apenas sendo um pouco provocativo, retorno aí a palavra para o professor Onofre, que tem conduzido aí de forma magistral o nosso evento. Onofre, por favor, continue aí com as honras da casa. Conduzir evento com o professor Conrado, com o professor André e com os demais participantes, com o professor Paulo, é a coisa mais singela do mundo. Basta passar a palavra para um dos professores e assistir um show do direito tributário. E assim eu faço, passando a palavra para o nosso amigo querido, professor Paulo César Conrado, que, mais uma vez digo, honra novamente ao FMG com sua presença aqui. Professor Conrado, com a palavra, por favor. Muito obrigado, professor Onofre. É um grande prazer estar aqui compartilhando essa oportunidade com os amigos. Bom dia a todos, agora de maneira oficial. Eu acho que talvez, professor Paulo, até o apelido, né, que é tese do século, talvez seja interessante para nós,
na perspectiva acadêmica, né? Porque eu acho que realmente esse é o caso do século na perspectiva acadêmica, porque eu acho que nós encontramos tudo, né? Em termos de problemas que podem ser destrinchados, pretexto acadêmico para a exploração de questões que na pragmática são relevantes, nesse específico caso, desde a sua raiz material até os desdobramentos processuais já superados e aqueles que estão por vir, material e processualmente falando. Então, de fato, eu acho que na perspectiva acadêmica, essa é uma tese que talvez mereça um rótulo nesses termos, né? Porque vai render, eu acredito, render muito para todos nós, em termos de formação de grades, né? Práticas de currículo, etc. Nessa medida, eu não tenho, acho que seria desnecessário, não teria muito interesse a gente revisitar o assunto que já é tão antigo na sua base material, né? Embora ele tenha surgido agora mais acaloradamente, inclusive com esse apelido, né? Por conta do julgamento recente da modulação, a tese em si, ela já está fixada há pelo menos 4 anos no nosso sistema, não é? Nós temos essa questão, o tema 69 está resolvido desde 2017, a gente já sabe que o ICMS não deve estar incluso na base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS. Então, essa é uma questão que me parece ela não representa novidade. O que de fato se apresenta bastante curioso, me parece, na dimensão histórica, analisando a questão em perspectiva histórica, é que a tese surgiu num determinado momento normativo, processual normativo, e ela deságua, se conclui num outro momento normativo, do ponto de vista processual. Então, vejam, nós já vínhamos caminhando no sentido de um sistema de precedentes, tá? Que não é propriamente o sistema de precedentes que a gente estudou classicamente, de common law, etc., mas a gente é inegável que nós construímos e vimos construindo, estamos construindo um sistema de precedentes. E a solução desse caso acontece exatamente na passagem de um regime para o outro. Então, vejam, eu acho que o grande drama que nós temos hoje, nesse momento, sem prejuízo dessas outras questões que já foram mencionadas pelo professor Paulo, sem prejuízo dessas outras questões, eu acho que o grande drama que nós temos a resolver nesse momento diz respeito à alocação desse julgado, desdobrado agora em 2021 para fins de definição de modulação, no regime atual, no regime de precedentes. Tá? Então, vejam, não raramente sobrevém a pergunta, eu ajuizei ação e ela está pendente de julgamento e sobreveio essa decisão agora do Supremo Tribunal Federal, e o que acontece com a minha ação? Ela perde o objeto, né? Porque a questão suscitada na demanda proposta pelo contribuinte já fora resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, né? Algo que, em princípio, poderia ser cogitado se a gente tivesse, de fato, né, vivendo um sistema pleno de vinculação de precedentes. Mas eu acho que as coisas não são tão simples assim,
justa e precisamente porque nós estamos numa espécie de rito de passagem, de migração. Eu não sei exatamente para onde nós estamos migrando, né? Eu não sei exatamente para onde nós vamos com esse sistema de precedentes, porque em alguns momentos as cortes responsáveis por pilotar esse sistema, Supremo e STJ, por vezes, parecem vacilar um pouco, né? No que se refere ao direcionamento de todo o regime. Um sistema de precedentes forte precisa ter cortes igualmente fortes na definição desses precedentes. E uma das questões que eu acho das mais complicadas dentro desse contexto, está relacionado justamente à modulação de efeitos. Eu não de antemão, eu lhes coloco, eu não sou contrário à ideia de modulação. Eu acho que tem todo sentido do mundo a presença de uma norma no sistema que prescreva a possibilidade de modulação de efeitos. Mormente no Supremo, no STJ e notadamente pós-2015, com a incorporação no Código de Processo, a definitiva incorporação no Código de Processo Civil desta opção, a opção pelo regime de precedentes. Só que o problema não me parece seja a modulação em si. Como só ia acontecer com boa parte das coisas, o problema não são delas, das coisas, mas sim da forma como elas são manobradas, da forma como elas são aplicadas. E nós temos aí um problema preliminar, né, que é a falta de norma que discipline o uso da modulação. A modulação é uma técnica que subjaz ao conceito de jurisdição. É uma técnica empregada no exercício da jurisdição. E jurisdição é função estatal. E toda função estatal está num Estado democrático de direito, debaixo de estrita legalidade. Então, vejam, a legislação processual, ela não é direcionada para o advogado, ela não é direcionada para o procurador, ela não é direcionada para o sujeito que representa a parte no processo. A legislação processual, ela é direcionada ao juiz, a que exerce função jurisdicional. Quando eu falo juiz, estou falando tanto do juiz judicial como do juiz administrativo. A legislação processual é dirigida a estes sujeitos, porque eles estão no exercício de função estatal e não podem fazer aquilo que querem, senão aquilo que foi prévia e expressamente previsto em lei. No que se refere às interpretações, maiormente nas teses de direito material, a interpretação inclusive dos fatos, existe ainda, predomina, me parece, a questão da livre persuasão racional, um pouco mais reprimida no sistema vigente, por conta da presença, se e quando presentes, precedentes vinculativos. Então, eu como julgador, a professora Mariel, como jogadora, não podemos sair do quadrado desenhado pelo Supremo, pelo STJ, nos precedentes que são considerados vinculativos. Né? As cortes às quais estamos vinculados também operam nesse sentido. Então, isso é uma limitação à livre persuasão racional, mas vejam, uma limitação absolutamente excepcional. Agora, vejam, a condução da operação jurisdicional, ela não se dá de maneira livre. A atividade jurisdicional, ela atua debaixo de prévia expressa lei. E nesse sentido, nós temos um sem número de técnicas, dentre as quais figura a técnica da modulação. Então, veja, a modulação é uma técnica inerente ao exercício da jurisdição. E como toda técnica, ela deve ser conduzida debaixo de um protocolo previamente estabelecido. E aí eu lhes indago, meus caros, qual é o protocolo estabelecido para o exercício da modulação?
Né? Nós ficamos com a interrogação no ar, porque resposta eu particularmente desconheço. Né? Quando muito se fala sobre a questão do quórum para julgamento, para deliberação sobre modulação. Mas vejam, nós não temos um formato estabelecido para a provocação, nós não temos um tempo estabelecido para o exame dessa questão, há um vazio, uma lacuna, um buraco, uma sombra no que se refere ao emprego dessa técnica. Vejam, mal comparando, só para uma espécie de apelo retórico aqui, coisa de professor, não é? Mal comparando, você está conduzindo um processo, você julgador está conduzindo um processo, alguém suscita, ou você mesmo de ofício, detecta a necessidade de realização de perícia, você não vai fazer a perícia do jeito que você quer, existe um protocolo a ser seguido. Tá? Você tem que oportunizar contraditório, no sentido de que hesitação, abrir oportunidade para oferecimento técnico, o perito não pode ser o seu amigo, o seu pai, o seu irmão, o seu cunhado, a pessoa que você quer ajudar, não existe nada disso. Há uma estratégia previamente fixada em lei. E é esse ponto que nós estamos percebendo agora. Então, vejam, para todo problema, em relação a qualquer problema, existe uma face sempre positiva, uma face que abre luz, né? Então, nós estamos vendo, né? Se não aprendemos por amor, aprendemos pela dor, né? Então, nós estamos aprendendo pela dor a falta que faz a disciplina procedimental, a disciplina processual nesse aspecto, né? Houve um tempo, e eu vivi, em que se apedrejava o contencioso, né? Especialmente no direito tributário, havia sempre esse dissídio, né? Eu me lembro que quando eu comecei lá, faz um bocadinho de tempo, lá no final dos 80, eu trabalhava já com contencioso. E eu trabalhava num grande departamento jurídico, né, que tinha dois setores, fundamentalmente, no tributário, o contencioso e o consultivo. E o consultivo fazia as teses. Nós, no contencioso, apenas aplicávamos, nós éramos responsáveis pela definição de estratégia processual e condução de processos. E nós éramos tratados como os primos pobres do negócio, porque a questão processual era vista, e de alguma forma ainda é vista, como uma questão de somenos, uma que é secundária. Eu não tenho dúvida de que o processo não é um fim em si mesmo. Nós temos que colocar foco e energia nas questões materiais. Agora, não é possível ter direito material bem acertado nas hipóteses de conflito se o processo for conduzido de qualquer jeito, se não houver seriedade na condução do processo. Então, veja, nós estamos percebendo que há, de fato, uma lacuna, nós estamos percebendo na prática que há uma lacuna deixada pela legislação no que se refere à disciplina da modulação de efeitos. Se existe uma razão para modulação, essa razão está relacionada, me parece, e aí eu vou ter oportunidade de ouvi-los, né? Todos nós vamos ter oportunidade de ouvir opiniões mais bem constituídas dos amigos, mas me parece que se existe uma razão para modulação de efeitos, essa razão está muito próxima daquilo que a processualística comum chama de contracautela. Quando você determina uma cautelar, mas porque é a única possibilidade de você salvaguardar o direito do sujeito. Né? Antigamente a gente usava o exemplo da importação de sorvete. Então, tem que pagar o imposto, senão não libera o sorvete. Mas se o sorvete ficar lá, ele vai derreter. Então, você libera o negócio.
só que liberada a mercadoria, você não tem mais como reaver. Então, você exige uma contracautela porque o fornecimento da cautela gera um perículo in mora às avessas. Mutatis mutandis, o que me parece estar por trás da ideia de modulação é essa noção de contracautelamento. Existem valores que não são propriamente aqueles que estão sendo discutidos no processo, estão num campo exterior ao do processo julgado. Há valores que podem vir a ser maculados se a decisão tomada pela corte for aplicada sem qualquer controle temporal, sem qualquer balizamento temporal. Nesse sentido, vejam, o Código de Processo Civil, que, lembrem-se todos, o Código de Processo Civil não é Código de Processo Tributário. O Código de Processo Civil trata do assunto como um guarda-chuva amplo, então ele usa expressões amplas. As pessoas às vezes criticam o fato do Código dizer a modulação será feita em razão do impacto social, ou da ideia, não me ocorre agora exatamente as palavras, mas da ideia de segurança, e essas são expressões muito amplas, ninguém sabe o que isso significa, mas não é para saber mesmo, porque nós estamos diante de um normativo que tem o objetivo de disciplinar a modulação desde o direito de questões que vão desde o direito de família até o direito aduaneiro. Então, vejam, o que nos falta a nós, operadores, e aí me parece que mais sensivelmente ao Supremo Tribunal Federal, o que o que lhes falta é a absorção desses conceitos amplos com a denotação de sentido no caso examinado. Eu não posso tomar expressões abertas como se fosse um cheque em branco dado pela legislação. A legislação, ela não é ruim, ela é mal empregada, especialmente quando nós estamos falando de direito tributário. Como é que faz para resolver isso num país complicado como o nosso? Eu tenho para mim, as pessoas dizem que existe muita lei, etc, etc, mas eu tenho para mim que seria com lei mesmo. Eu acho que o que nos falta é isso. Um capítulo específico na legislação, seja um Código de Processo Tributário, seja dentro do Código de Processo Civil, seja uma legislação qualquer, sem nome específico, código disso ou daquilo, que trate de questões processuais tributárias, especificamente tributárias. Tutela provisória no Código de Processo Civil vale para tudo, inclusive para o direito tributário, só que existem técnicas inerentes ao Código de Processo Civil que não conversam com o direito tributário, não dialogam com o direito tributário. Né? Então, me parece que se o aplicador intérprete, ou na visão de outros, né? Ou intérprete aplicador, né? A gente não sabe, parece a história do ovo da galinha, né? Aplicador intérprete, intérprete aplicador. Se o intérprete aplicador, aplicador e intérprete não consegue fazer essa operação de uma maneira clara, e quem teria voz suprema nesse aspecto seria STJ e Supremo Tribunal Federal, se não consegue, então nós temos que ter norma que trate desse assunto. E eu vou encerrar, porque a gente precisa ouvir professor André e também todos os professores, professora Mariel, professora Alice, né? Vamos discutir, vamos debater. Eu vou encerrar lançando uma ideia que me parece absolutamente necessária em direito tributário. Não falo em relação a outros setores, mas em relação ao direito tributário. Vejam, a gente tem uma decisão que anuncia que o ICMS não deve integrar a base de cálculo de PIS e COFINS. Está tomada a decisão. Tá? Por que eu tenho que esperar o atravessamento de embargos de declaração para ser sensibilizado como julgador?
Por que eu tenho que esperar embargo de declaração para ser sensibilizado em relação à modulação? Se a modulação opera como uma espécie de contracautelamento que o exercente da jurisdição faz em relação aos efeitos potencialmente deletérios que a sua decisão pode causar, isto é ou deve ser detectável de plano. A provocação feita pela parte seria absolutamente subsidiária. Então, vejam, se existe razão, ou se havia razão para o Supremo Tribunal Federal dizer que o marco é 15 de março de 2017, data do julgamento do recurso extraordinário, que dissesse isso no dia 15 de março de 2017. Não seria necessário passar esse tempo, passar 4 anos, para dizer que, diante do cenário vigente, atual, eu tenho que ir para 15 de março de 2017. Porque, se não percebam, nós sempre estaremos na contingência de avaliar. Vejam, me parece que a operação lógica é sempre essa, a modulação fundada em risco. Risco em relação a determinados valores. Valores que não são aqueles do processo, valores outros, alienígenas, estranhos, aquilo que foi discutido no processo. Me parece que, se a gente desloca de maneira desmedida a data da modulação, nós deslocamos, por consequência, o próprio periculo in mora que está sendo confrontado. Então, vejam, me parece que se a decisão que o Supremo tomou agora tivesse sido tomada em 2018 ou em 2019, talvez o cenário, a solução fosse outra, porque o cenário extrajurídico, o cenário social econômico era outro. Então, vejam, nós vamos ficar ao sabor das coisas, conforme o vento assopra para um lado ou para o outro, nós vamos ter decisões. Então, vejam, essa é a falta de técnica que nos incomoda, nos perturba em relação à modulação. Não a modulação em si mesmo, mas a atecnia que dela decorre. E aí, consequentemente, nós temos todas as questões que surgem automaticamente. Afora as questões mais elevadas, que já foram sugeridas pelo professor Paulo Coimbra, nós temos as questões do presente, né? Quem ajuizou a ação antes e transitou em julgar, ou, desculpem, quem ajuizou depois do marco da modulação e já teve trânsito em julgado, como é que fica? Tá? Então, vejam, eu teria aqui uma sugestão de resposta, não vou dizer, acho que não é o momento, mas, enfim, mas a gente não precisaria ter essa pergunta. Não precisaria haver essa pergunta se a gente tivesse o exercício da atividade de modulação contornado por uma mínima disciplina de natureza procedimental. E aí, puxando a brasa para minha sardinha, eu lhes diria que hoje não é possível falar de direito tributário sem considerar contingenciamento processual. Não existe tributarista e processualista. Existe tributarista, direito, que aí sabe de tributário e sabe de processo. Aí sim, aí me parece que as coisas estão ok. Eu não estou falando aqui saber de processo, aquelas histórias de rasteiras, né? De prática, como se fossem as aulas de prática forense, né? Pelo menos as que eu tive lá há um bocado de tempo atrás, em que a gente aprendia o modelo de petição inicial. Não estou falando disso, né? Eu estou falando dessa interação, né? Dessa intimidade que se conquistou nos últimos 30 anos dos dois setores, o material e o processual. Basta ver que hoje as fontes, uma das fontes mais importantes de produção de norma de direito material tributário é o processo.
O judiciário, ele é fonte expedidora de norma geral e abstrata, não estou falando de norma individual e concreta, norma geral e abstrata, de direito material. Então, a jurisdição, ela tem essa anômala função, passou a ter essa anômala função. Então, eu preciso saber lidar com o processo, e esse é o desafio que a tese do século nos propicia. Talvez o apelido seja bom por conta disso, porque ela levanta uma coisa que, de uma certa forma, já estava dentro do nosso radar, né? Mas agora fica um pouco mais clara. Tá? Eu devolvo a palavra pedindo desculpas aí pelo abuso do tempo, professor Onofre, e fico à disposição, vamos debater, né? Professor Paulo Conrado, uma exposição brilhante, não é? E, verdadeiramente, sem disciplina, nós vamos ter o direito dos efeitos, né? Um direito à parte, modulado judicialmente, né? E absolutamente arbitrário, né? Eu também compactuo com as palavras do professor e sou muito restritivo. Acho que a modulação de efeitos ela deve garantir a proteção da confiança do administrado na administração e a dignidade da pessoa humana. Eu vejo com muita preocupação esse consequencialismo de folha, né? Fala assim, olha, eu vou considerar o impacto na receita, mas eu posso destruir o sistema tributário. Ou seja, as consequências de longo prazo são igual uma bomba de efeito retardado. Então, vejo com muita... vejo a perfeição das palavras do professor e adiro integralmente ao que foi posto, né? Eu, sem maiores delongas, passo a palavra para o professor André Mendes Moreira, que, indubitavelmente, é o maior especialista do país em não cumulatividade e vem se tornando o maior especialista no princípio da legalidade tributária, também no direito tributário, né? Legalidade tributária, obviamente, no direito tributário. Então, com certeza, passo a palavra para um grande especialista para análise da questão. Professor André, por favor. Dileto amigo, professor Onofre, dileto amigo, igualmente, professor Paulo Coimbra, caríssimo amigo Conrado, veja que somente amigos aqui na mesa, né? E minhas caríssimas Alice, que conheço desde há muito, quando a Alice ainda iniciava, né, sua fulgurante carreira na seara tributária, que, a despeito de jovem, já possui experiência que nem mesmo os muito velhos têm, dada a intensidade das suas atividades profissionais, e Mariel, que é doutoranda também na faculdade, minha orientanda, portanto, tenho o dever de não atrapalhar o que a Mariel está fazendo, pois com as qualidades que lhes são inerentes, o trabalho será um primor, salvo se houver alguma intervenção de minha parte. Dito isso, estando todos e todas cumprimentados, eu gostaria de dizer que ouvir o professor Conrado é sempre confortante, a sua precisão técnica, a sua clareza de ideias e todo o arcabouço de estudo mesmo, né? Estudar é um ato de solidão, né? Como já dizem os mais letrados, né? É aquele esforço que se faz quando se isola de tudo e de todos, né? Até mesmo do WhatsApp, para, naquele momento, né, adentrar-se no que interessa para a nossa profissão, que é exatamente estudo, né, análise, avaliação crítica e, portanto, ouvir o professor Conrado é uma aula de não só como se deve falar, como se deve pontuar as ideias, mas, por trás disso, e o tanto que se deve estudar, o tanto que se deve analisar o direito sob o prisma crítico. A minha contribuição, na linha das
provocações muito bem feitas do professor Paulo Coimbra, versará sobre o momento em que se deve reconhecer o ativo decorrente da coisa julgada que o contribuinte tem, que determina a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Pois o julgamento já acabou. O tema já foi decidido, a modulação já aconteceu, os fatos estão na mesa. É preciso agora, então, dar um passo adiante. Contribuinte que tem ação judicial e a sua ação judicial transitou em julgado. Esse contribuinte, ele tem um indébito de 20 anos de pagamento a maior de PIS e COFINS. Esse indébito provavelmente vai permiti-lo ficar sem pagar tributos federais por um ano inteiro, no mínimo, por meio da compensação tradicional de tributos pagos a maior. Muito bem, mas pode ser que essa pretensão do contribuinte não se revele tão fácil assim. Há um ditado italiano que é muito apropositado, que predica que tra il dice e il fare c'è di mezzo il mare. Então, entre dizer que eu vou compensar os créditos oriundos da minha coisa julgada em um ano, ficando com isso livre de desembolsos de caixa nesse período, e chegar no fim desse ano cumprindo aquilo que eu disse que faria, tem um mar. E esse mar, eventualmente, tem tormentas, eventualmente tem piratas, eventualmente tem falta de mantimentos, ou seja lá mais o que houver de dificuldade para os marinheiros. Portanto, não é pura e simplesmente porque o contribuinte tem uma coisa julgada de exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS, que ele tem um ativo que deva ser integralmente reconhecido naquele momento. E, aqui que está o problema, uma vez reconhecido, tributado, pois haverá ali um ganho. O que significa que, de acordo com o entendimento da Receita Federal, tem um ato declaratório interpretativo do início dos anos 2000, quando há o trânsito em julgado, deve haver o reconhecimento do ativo. Havendo o reconhecimento do ativo, o contribuinte tem que submeter os valores correspondentes àquele trânsito em julgado a serem recuperados à tributação naquele momento. É assim que acontece. Mas, e o professor Paulo Coimbra levantou um ponto em suas provocações que é de relevo. Não se discute o cálculo do crédito do contribuinte. É o imposto destacado. Esse imposto tem que ser excluído do cálculo do PIS e da COFINS. Muito bem. Mas o contribuinte calculou créditos regulares do PIS e da COFINS sobre suas despesas. Essas despesas, em alguns casos, incluem o ICMS no seu custo total. Digamos que houve um pagamento para
Energia elétrica, que foi contabilizado como crédito de PIS/COFINS, aquela despesa. Calculou-se 9,25% sobre a despesa com energia elétrica. Pode o contribuinte excluir o ICMS das receitas que ele tributa pelo PIS e COFINS? Pode. Isso aí está decidido, inclusive a forma de cálculo. E não excluir o ICMS das despesas sobre as quais ele calculou o crédito de 9,25%? É uma dúvida. E é um ponto que já não passa despercebido aos que se dedicam à temática. Por quê? Porque se a ideia é esvaziar o PIS e COFINS do ICMS, racionalmente deve-se fazê-lo por completo, nas duas pontas, e não apenas na ponta que calcula a dívida, sob pena de se ter um crédito inflacionado. Esse é um ponto. Dentro disso, há uma outra questão também. Pode ser, e aí, no cálculo do crédito sobre despesa, pode ser que a empresa de quem o empresário comprou os insumos não tinha ação para excluir o ICMS da base do PIS e da COFINS. Não tinha. A empresa vendia suas mercadorias e jamais ajuizou a ação. E foi atingida, portanto, pela modulação. Ela não se aproveita do passado. Nesse caso, não há problema em se manter o ICMS para calcular o crédito do PIS e COFINS sobre compra de insumos. Por quê? Porque se houve a inclusão do ICMS e a empresa que incluiu não tem o direito de retirá-lo, tem que manter. E aí essa seria uma hipótese na qual o crédito seria calculado sobre uma despesa contendo o ICMS, mas seria preciso averiguar se o vendedor da mercadoria não se beneficiou da ação judicial, que teve seus efeitos modulados e que mandou excluir o ICMS da base do PIS e da COFINS. Essa seria uma possibilidade. Para não ficar aqui entrando em mais exemplos, eu acredito que esses dois exemplos aqui já demonstram que, transitado em julgado, não se pode dizer que o contribuinte tem um ativo certo. Porque mesmo tendo sido resolvida a questão da forma de cálculo, se é o ICMS pago ou destacado, foi resolvido que era destacado, há outras questões a serem avaliadas. Portanto, vem o questionamento. Existe orientação da Receita Federal para que o ativo seja reconhecido no momento do trânsito em julgado. Mas e se eu tenho dúvida quanto ao real valor desse ativo? Vou defender o meu ponto de vista. Eu vou simplesmente habilitar meus créditos. A Receita vai esponte própria investigar o meu cálculo de crédito sobre despesa?
vai esponte própria verificar se cada um dos fornecedores de quem eu adquiri mercadorias tinha ou não ação de exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS? Ninguém sabe o que vai acontecer. Logo, não há uma certeza, e esse me parece o ponto, quanto ao valor do ativo. O valor do ativo, mesmo com coisa julgada, não é certo. E pelas regras contábeis que estão em vigor e que são posteriores, bem posteriores a essa orientação da Receita, que é do início dos anos 2000, de que tem que haver a contabilização na data do trânsito em julgado, as regras contábeis exigem um grau de certeza do ativo para que ele seja contabilizado. Daí vem a primeira conclusão. Não se pode dizer que o trânsito em julgado da ação de exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS gera um grau de certeza suficiente para, à luz das regras contábeis na atualidade, permitir a contabilização integral do ativo. Não há essa certeza. Se não há essa certeza, quando ela existirá? Bom, após o trânsito, temos um primeiro procedimento que é o de habilitação dos créditos. É um procedimento formal, um pouquinho de análise material, talvez matemática quase. Habilitado o crédito, o contribuinte, então, terá o direito de ir compensando as suas dívidas fiscais na forma da legislação federal. 5 anos após a compensação, haverá a homologação tácita e o contribuinte saberá que ele tem direito ao ativo X, Y ou Z com o aval da Delegacia da Receita Federal, que analisou o caso. Então, nesse momento, o contribuinte passa a saber que aquele é o montante mínimo sobre o qual não há mais pugna. E ciente disso, ele tem, então, que tributar o benefício naquele momento em que ele toma essa consciência. Até então, era uma aposta. Ele poderá, eventualmente, recorrer dessa decisão, se ela for restritiva. E se o CARF, em decisão definitiva, entender que o crédito é maior do que a delegacia, entendeu? Terá havido uma mutação no seu crédito e a diferença deverá ser, então, tributada naquele momento. O que eu quero dizer com essas palavras é: o direito tributário ele precisa operar sobre condições minimamente estáveis. O direito tributário é um direito que está indissociavelmente ligado à liberdade negocial, que pressupõe, no estágio civilizatório em que estamos, o planejamento financeiro, sob pena de a atividade se tornar infrutífera. Logo, a estabilidade das regras tributárias, a sua previsibilidade, são garantias fundamentais para o contribuinte. Obrigar o contribuinte a tributar, digamos, 100 milhões de reais, porque esse é o valor que ele entende devido com o seu trânsito em julgado. Sabendo que esses 100 milhões de reais podem se tornar 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, 40,
qualquer número inferior a 100, a depender dos critérios que forem utilizados pelas autoridades administrativas para reconhecer ou não o crédito, que a ação declara o direito. Quem vai efetivá-lo é a autoridade administrativa. Até que isso ocorra, não se pode dizer que há certeza. Não se pode dizer que aqueles 100 milhões deveriam ter sido tributados. Imaginem, senhoras e senhores, 100 milhões, 34% de imposto de renda, 34 milhões. Vamos supor que, ao final, esses 100 milhões se tornem 10. O contribuinte terá pago 34 milhões para 5 anos depois receber 10. É uma situação que parece ilógica, sobre ser injurídica. De modo que, neste momento, a minha fala é uma fala de prudência e de cautela. Houve um ganho, resolveu-se um grande problema, que era a forma de cálculo do crédito, mas há outras questões não tão relevantes quanto essa, mas ainda assim capazes de afetar substancialmente o direito reconhecido judicialmente, que impedem o contribuinte de ter a certeza mínima necessária que a contabilidade exige para reconhecer aquilo como ativo e, reconhecendo o crédito como ativo, submetê-lo à tributação. Inexistindo certeza, não se pode informar o mercado que se tem um ativo. E essa é a função da contabilidade. O ativo que não vai se realizar, o ativo que não se tem confiança na realização, não pode ser contabilizado, porque essa informação vai guiar o valor da empresa na Bolsa de Valores. Essa informação vai guiar o valuation da empresa que está prestes a fazer a abertura de capital ou a receber aporte do fundo de private equity. Ativar crédito oriundo de ação judicial pressupõe um grau mínimo de certeza. Eu não digo a certeza completa, pois essa, como já aprendemos com Benjamin Franklin, só existe para a morte e para os impostos. Fora disso, o mundo é fluido. Mas não pode ser fluido demais. Do contrário, o ativo não poderá ser reconhecido à luz das regras contábeis vigentes e também à luz da certeza, previsibilidade, cognoscibilidade que orientam o sistema tributário brasileiro. E com essa fala, eu agradeço novamente o convite para aqui estar hoje e devolvo a palavra ao eminente professor Onofre Alves Batista Júnior. Bom, ouvir o professor André é sempre uma aula, né? Uma elegante aula, né, professor André? Passemos agora às debatedoras. Paulo, por favor, siga na condução. Um prazer, Onofre, muito obrigado. Bom, então gostaria de convidar a professora Mariel para compartilhar conosco aí suas reflexões, suas provocações em torno do tema. Bom dia a todos, professor Onofre, professor Paulo Coimbra, meu querido orientador, professor André, professor Paulo Conrado, que conheço, infelizmente, ainda só aqui no ambiente virtual,
minha querida colega Alice, né, nos debates calorosos que tivemos sobre PIS/COFINS nesse semestre. Não consigo nem mensurar a honra que é fazer parte dessa mesa, né, com essas pessoas tão brilhantes e tão caras, né, a minha consideração. E eu pretendo, professores, dividir a minha fala em duas partes e trazer algumas pequenas partes finais, porque 10 minutos é muito pouco para quem fala muito, e eu falo muito. Então, vou tentar aqui me ater ao tempo e ao respeito desse espaço. Primeiro ponto que eu ia trazer, o professor André trouxe, que é a delimitação do momento em que vai se tributar esse indébito tributário oriundo das ações judiciais com base na data do trânsito em julgado ou com base na efetiva disponibilidade da renda. Esse ato declaratório interpretativo, número 25 de 2003, ele define que o oferecimento à tributação do IRPJ e da CSLL deve ocorrer no momento do trânsito em julgado da ação. Nós bem sabemos que existe uma série de intempéries entre o trânsito em julgado da ação ao efetivo recebimento do valor que lhe é devido a título de restituição. Eu tracei algumas críticas, né? Eu gostaria só de ratificar em conjunto a fala do professor André, que a gente não pode adotar esse princípio da realização da renda com essa visão formalista, ou seja, desconsiderando a realidade jurídica e econômica em que a gente está inserindo o pagamento do indébito. Então, as minhas críticas, especialmente, a ausência da definitividade, porque nós temos algumas figuras, por exemplo, os embargos à execução que podem ocorrer ali, a vulnerabilidade, a precariedade desse título, que é tido como certo e líquido pela Receita Federal, através dessa solução de divergência COSIT, que veio, né, para embasar esse ato declaratório interpretativo 25, essa solução de divergência é o número 19 de 2003. Essa precariedade do título não permite que nós consideremos como renda realizada, porque, especialmente, não há disponibilidade. A gente tem que fazer um cotejo aqui entre as regras tributárias e entre as regras contábeis. Existe um diálogo intenso entre as duas áreas, mas nós não podemos nos esquecer que as regras contábeis, elas têm como pilar a ênfase da essência sobre a forma. E segunda crítica que eu trago aqui é a ausência de certeza, que foi muito bem colocado pelo professor André, né? Não vou adentrar nisso. O esvaziamento do conteúdo econômico do fato gerador, ou seja, da capacidade contributiva ali trazida pelo contribuinte que está pleiteando esse crédito, e, por fim, a incongruência, né, com as regras da contabilidade pública, porque a gente tem todo um caminho a percorrer. E, sinceramente, talvez eu dê até um palpite um pouco ousado, a forma pela qual vai ser contabilizado esse indébito tributário. Se a gente pode colocar como ativo contingente, que é oriundo de um evento passado, né, passível de ser alterado, seja em relação ao aspecto temporal, porque a gente tem que, né, obedecer a linha do tempo e não a efetiva disponibilidade da renda, que não acontece no momento do trânsito em julgado. E o segundo ponto, que é o quantum, que vai, obviamente, refletir no patrimônio, na renda ou no ganho aí do contribuinte. Então, eu fiz essas breves considerações sobre a tributação da renda, porque o professor André falou exatamente o que eu ia trazer de provocação nesse primeiro ponto. E o meu segundo ponto, ele está relacionado a essa consequência. E é um ponto que me é muito caro. Por quê? O professor Paulo Conrado estava falando sobre a função de julgador, né? E eu tenho, dentro da fala dele, um pensamento muito firme, que é o livre convencimento não necessariamente implica num livre bel prazer convencimento. Tem que ser um livre convencimento motivado. Nós
temos que nos motivar. Isso vai refletir tanto na interpretação da norma, como também vai refletir na utilização da teoria dos precedentes, como muito bem colocado por ele, né? No momento em que a gente se utiliza ali de um precedente ou de uma jurisprudência, ou efetivamente a vinculação. A vinculação, professor Paulo Conrado, no CARF, as decisões do STF e do STJ, obviamente em repercussão geral, em sede repetitiva, elas nos vinculam às decisões. Nos outros conselhos, não. No Conselho Municipal e no Conselho do Estado de Minas Gerais não existe uma previsão expressa sobre essa vinculação. Tanto sabem que quem milita no Conselho do Estado de Minas, a decadência do ICMS até hoje lá é considerado pelo 173, inciso 1, na maioria massacrante das decisões, né? Não por mim, desculpa que eu vou puxar a minha sardinha também. Mas, enfim, a segunda questão que me é muito cara é a questão do conjunto probatório a partir do momento em que há a habilitação do crédito e há a transmissão do PERDECOMP. Por quê? No CARF, vejam bem, quando você pleiteia um crédito tributário através do instrumento da ferramenta PERDECOMP, no decorrer do processo administrativo fiscal, é necessário que você nos demonstre a existência desse crédito, né? Porque existem outras vertentes que nos trazem a dúvida ao julgador, como, por exemplo, a criação de crédito. A criação de crédito através de documentos fiscais ou através de documentos contábeis falsificados. Então, penso eu que o contribuinte, ele enfrenta, na maioria dos processos administrativos fiscais, de pedido de compensação e restituição, uma barreira, uma dificuldade em relação à produção da prova que vai nos trazer a certeza e liquidez desse crédito tributário, à luz do artigo 170 do Código Tributário Nacional. E essa dificuldade reside basicamente em 2 pontos. Existem outras menores, mas eu vou concentrar a minha fala nesses 2 pontos. Primeiro, produção de prova do ICMS. Segundo, produção de prova da base de cálculo que você vai se utilizar para recolhimento do teu PIS/COFINS. Em épocas mais antigas. Porque quando a gente vai... A questão é, contribuinte que ingressou com um pedido administrativo ou ingressou com um pedido judicial para depois habilitar esse crédito e efetivamente transmitir o PERDECOMP ir compensando, vamos supor que ele tenha feito isso lá em 1991. Nós demandamos que o contribuinte nos traga documentos contábeis e não só documentos fiscais. E essa é um entendimento majoritário no CARF, para que nos comprove a existência, a certeza e liquidez desse crédito. Então, indago a vocês a produção de prova, a praticabilidade tributária, né, que nós temos que pensar à luz de todas as decisões e da operacionalização das decisões do Supremo. Como é que vai se dar a partir desse momento em que existe uma sanha muito grande dos contribuintes com a confirmação, embora eu tenha as minhas críticas em relação aos embargos e a esse lapso entre a decisão definitiva de 2017 e os embargos, mas eu acredito que é uma questão muito cara aos contribuintes. Por quê? Se ele apresenta uma DIPJ ou se ele apresenta uma ATF só no processo administrativo fiscal, ele não vai ter direito ao crédito, porque não foi comprovado. E encerrada a discussão administrativa, pós 2017, como é que isso vai se operacionalizar para que ele veja o seu direito dado? E veja bem, nós não adentramos na questão do direito. É certo que ele tem direito da exclusão do ICMS da base de cálculo da PIS/COFINS, que vai gerar, consequentemente, um crédito. Contudo, entretanto, nós temos que medir esse crédito. E sem os documentos contábeis necessários para isso, nós não conseguimos medir esse crédito. A gente não pode simplesmente, a bel prazer também, dar o crédito ao contribuinte sem que ele efetivamente nos demonstre. Meu segundo ponto, e vou encerrar a minha fala só com uma indagação, os reflexos que vai trazer o
entendimento do Supremo em relação à natureza do ICMS, né? Como não receita, como não faturamento, especialmente na decisão que entendeu pela criminalização do ICMS declarado e não pago. Quando o Supremo, lá no final de 2019, confirmou a decisão do STJ, o Luiz Barroso, que foi relator do processo, ele falou expressamente que estava emprestando o entendimento de que o ICMS é um mero passageiro na contabilidade e no fluxo de caixa ali da empresa que é contribuinte, tendo em vista especialmente o Instituto da Repercussão Econômica. Então, são essas as minhas provocações, professores. A primeira em relação à tributação da renda, a segunda em relação à problemática do conjunto probatório que deve ser produzido pelo contribuinte, especialmente em âmbito administrativo, e a terceira que é o reflexo do entendimento trazido pelo Supremo Tribunal Federal em relação à exclusão do ICMS da base de cálculo, justamente por entender que ele é um mero depositário, as palavras foram essas, um mero depositário do valor desse tributo. Agradeço a oportunidade de falar e eu acho que eu obedeci o tempo. Obrigada, gente. Perfeito, Mariel. Super pontual. Muito obrigado por trazerem novos olhares e novas luzes também sobre o tema e até novos desdobramentos, né, na seara penal, muito bem lembrado. Mas sem muitas delongas, gostaria de passar a palavra para a professora Alice para que também traga aí seus pontos de vista, suas considerações, que certamente também serão enriquecedoras. Muito obrigada, professor Paulo. Assim como pontuado pela Mariel, eu também falo muito, né, e vou ficar aqui atenta ao horário, mas apesar de normalmente não ter problemas, né, para me expressar, é de fato impossível colocar em palavras a gratidão e a honra que é estar aqui compondo essa mesa. É uma pena que o momento não nos permite estar juntos presencialmente, mas ainda que de forma virtual, agradeço imensamente a oportunidade e né, não tenho como dizer que a honra que é estar ao lado do professor Paulo César Conrado, do professor, né, André, professor Onofre, professor Paulo. Professor Onofre é meu orientador no doutorado, professor André foi meu orientador no mestrado, né, professor Paulo um sócio, um professor e co-orientador em toda a minha jornada acadêmica também. E o professor Paulo César Conrado é a primeira oportunidade também que posso estar com ele, né, e ouvi-lo para além das obras já publicadas, e de fato é uma grande honra e né, foi pontuado assim, de forma muito precisa e com perfeição. O problema não está nas coisas, né? Então faço coro né, absolutamente, está em como aplicamos. E diante desta mesa, né, o papel de debatedora ele se torna ainda mais difícil e às vezes quase desnecessário, como contou a Mariel. Os pontos que pretendemos trazer aqui para o debate foram todos eles de alguma forma tratados, e a ideia é tentar trazer aqui alguma reflexão adicional para ouvir mais dos palestrantes e para que eles possam nos brindar ainda mais em torno desses temas. Então, eu vou trazer duas ponderações, uma em relação à fala do professor Paulo Conrado e uma em relação à fala do professor André. Então, professor Paulo Conrado, em relação aos temas, né, da modulação e essa dor né, de reconhecer que a modulação é muitas vezes necessária, mas como ela vem sendo aplicada, em que condições, com que limites, com que parametrização, né, e com que motivação. E um ponto que me incomoda, né, aquele incômodo acadêmico de sentir que temos que ir mais fundo, né, encontrar essas soluções, é sobre a forma como ela vem sendo aplicada pelo Supremo e como foi nesse caso, né, da tese do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, que é fazer esse recorte considerando as pessoas, né, os contribuintes que ajuizaram ações ou pedidos administrativos até uma determinada data, né, geralmente até a data do julgamento. Eu entendo a razão por trás disso, de não ter um ato de quase deslealdade com quem foi ao judiciário, viu essa tese ser acolhida, né, em um julgamento posterior, né, dentro de um modelo de precedentes, um julgamento repetitivo, um julgamento em repercussão geral, né, que seja vinculante,
Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um sentimento, ainda não confirmado em pesquisas, ainda não me debrucei como deveria sobre esse tema, mas eu tenho esse incômodo de que isso litiga contra a razão de ser e uma das funções do próprio sistema de precedentes, que é uma ideia não só de uniformização, né, de pacificação social por força da uniformização, mas, na minha visão, também uma ideia de redução de litigiosidade. Então, tratar as teses massificadas de uma forma em que você possa dar depois um tratamento uniforme para todas aquelas situações. E o recado que fica para os casos futuros, diante desse modelo de modulação do Supremo, se tem uma tese aguardando discussão, judicialize, corra para o judiciário, vamos ingressar com milhares de ações sobre o tema, porque se você não for, você fica sem nada. Né? E eu tenho um sentimento de que esse efeito colateral, né, um consequencialismo colateral dessas decisões, pode ser muito nefasto para o próprio sistema de precedentes, pode levar a nossa justiça a ficar ali afundada nesse mar de ações repetitivas que o sistema de precedentes deveria, em um problema que o modelo de precedentes deveria endereçar. As pessoas deveriam falar, olha, o Supremo reconheceu repercussão geral, ele vai apreciar, então eu vou aguardar. Quando ele decidir, se ele decidir de forma favorável ao meu pleito, eu vou lá, vou fazer a compensação, vou declarar meus créditos, vou mudar minha forma de recolhimento. Mas o recado que a gente tem hoje é, olha, o Supremo reconheceu repercussão geral, corre a juíza, porque se pautar e se ele julgar o modelo clássico que tem sido adotado de modulação de efeitos, considera quem ingressou, quem não ingressou com a ação. Então, essa é uma primeira ponderação, estou aqui de olho no relógio, então já vou passar para o meu segundo ponto. Meu segundo ponto, professor André, é uma ponderação em relação a esse mar de tormentas, né? E eu concordo, o Thiago colocou aqui no grupo também, na linha do que o professor Paulo falou, de que teremos realmente uma tese de um século, porque eu tenho a impressão, eu não gosto dessa expressão que eu vou usar, mas eu infelizmente tenho a impressão de que é o que a gente vive hoje, rounds. É ruim falar isso porque é ruim pensar em Estado e administrado como dois combatentes em uma luta corporal. Né, deveríamos ser melhores do que isso, né? Enquanto sociedade, deveríamos ser mais colaborativos. Mas eu fico com a impressão de que nós temos rounds numa luta. Então, primeiro definiu que o ICMS sai da base de cálculo do PIS e da COFINS, depois decidiu que é o destacado e não recolhido. Agora a gente vai começar a discutir se estorna ou não estorna o crédito da entrada, depois a gente vai discutir, como a professora Mariel colocou, que tipo de documento eu tenho que juntar. Se eu tiver que juntar a nota fiscal, imagino quantos megas terão os processos administrativos, vamos precisar de novos servidores, né, no CARP para processar todos os documentos que terão que ser juntados, porque como a tese demorou décadas, nós temos contribuintes com 30 anos de créditos, né, ou seja, 30 anos de todas as notas fiscais de saída de um contribuinte para provar o ICMS destacado. Precisamos achar uma forma com maior praticidade, né, precisamos achar uma forma mais inteligente de apurar e provar com segurança, sem criação de créditos fictícios, mas que faça sentido. Né? Acho que não faz sentido a gente pensar nesse caminhão de notas fiscais sendo apreciado pelo CARP, vai ser um péssimo uso do dinheiro público, comprar servidores, né, para poder armazenar toda essa documentação. Mas um desses rounds que tem me inquietado é o ponto que você trouxe, professor André, da necessidade ou não de se estornar parte dos créditos das entradas na parcela correspondente ao ICMS. E o Thiago Duca colocou um comentário aqui no chat que vai em linha um pouco com o que eu tenho pensado nessas primeiras reflexões. Mais uma vez, aqui também não é um tema sobre o qual eu já tenha me debruçado, então são aquelas primeiras provocações que a gente pensa, tem que estudar um pouco mais disso. Como disse o professor André, tem que abandonar, inclusive, o WhatsApp, né, mergulhar mais nisso. Mas eu tenho uma inquietação, porque a minha visão é de que nós temos no PIS e na COFINS uma não cumulatividade que não é perfeita. Então, nós não temos uma perfeição, uma identidade total entre o crédito reconhecido ao contribuinte e o débito das etapas anteriores, ao contrário do que nós temos, por exemplo, no ICMS. Nós temos um modelo que é um misto entre base contra base, imposto contra imposto, mas a gente aplica aquela alíquota de 9,25 sobre a base, né, da aquisição, sobre o valor do bem ou do serviço que foi adquirido, independentemente de como isso foi tributado na etapa anterior. E a gente sabe que existem muitas situações em que esse crédito é maior do que o da realidade,
porque nós temos aquisições que são feitas de contribuintes nos regimes de lucro presumido, nos regimes mesmo do Simples Nacional, em que a gente tem alíquotas muito menores, né, sendo recolhidas nas etapas anteriores. E eu não tenho dúvidas de que, para que a não cumulatividade fosse melhor aplicada nesse caso, o correto seria que esse crédito fosse sobre a base sem o ICMS. Mas eu tenho dúvida se no nosso ordenamento atual, no nosso ordenamento vigente, é isso de fato que deve ser feito. Porque como nós não temos essa identidade absoluta, eu pessoalmente vou buscar a parametrização do crédito na lei, e ela fala que o crédito é sobre o valor do item. E aí o item vai ser o bem adquirido para revenda ou o bem ou serviço adquirido como insumo, né? Aplicado como insumo. Dentro desse valor do bem, aí fica a pergunta. Quando o STF diz que o ICMS não integra o faturamento porque ele é receita do Estado, ele sai automaticamente do valor do bem? Ou ele continua no valor do bem, mas só não é mais receita do contribuinte, e sim receita de terceiro, né? Receita de um ente estatal. Então, a minha dúvida é se é uma consequência de fato natural, lógica, né? E fico muito, inclusive, pela sua provocação, professor André, porque o contribuinte de quem eu adquiri pode não ter decisão judicial, pode ter sido afetado pela modulação e pode ter recolhido o imposto. E vai contra a própria lógica, na minha visão, do PIS e da COFINS, eu tenho que perguntar para todos os meus fornecedores se eles têm ou não ação judicial, porque eu não pergunto se eles estão no lucro presumido ou no lucro real. Então, trazer esse tipo de prova é uma outra inquietação que me vem. E uma última provocação nesse tema do estorno dos créditos seria uma consequência natural, seria parte do processo de liquidação e de identificação do meu crédito da saída, ou eu tenho um crédito pela inclusão indevida no ICMS na saída e um possível débito por um estorno que eu deveria fazer na entrada, débito esse que deveria ser objeto de lançamento, observados os prazos decadenciais. Então, ficam estas provocações. Acho que estamos aí iniciando, infelizmente, novos rounds. Eu gostaria que estivéssemos iniciando diálogos, né? E vamos, na academia, nossa luta é trabalhar por isso, para construir uma relação mais saudável, né, entre fisco e contribuinte. Mas estamos aí iniciando novos debates, espero que não durem um século, né, e que possamos ser mais eficientes dessa vez. Mas ficam essas as minhas provocações. Acho que extrapolei meu tempo em 1 minuto, mas pelo meu histórico, diria até que me saí bem no quanto foi extrapolado. Então, agradeço mais uma vez por essa oportunidade, por essa grande honra de estar aqui debatendo esse assunto com nomes tão notáveis, né, do nosso direito tributário. Posso dizer que são meus ídolos, né, todos que estão aqui nessa mesa, pessoas em quem eu me espelho, e espero um dia poder chegar ao nível de vocês nos debates, nas reflexões e no estudo do direito tributário. Muito obrigada. E devolvo a palavra ao professor Paulo. Obrigada. Excelentes reflexões também, Alice. Muito obrigado, né, por haver alcançado a expectativa de enriquecer o nosso debate, tanto a professora Mariel quanto também a professora Alice. Eu não vou me conter, né, a posição de moderador, mas seria um moderador provocativo, né? Tumultuador. Mas aproveitando o privilégio de termos aqui a presença do professor Paulo César Conrado, ele cogitou ali uma situação, quando há o trânsito em julgado, não vou falar aqui agora, mas nasceu aquela curiosidade, né? Aquela pergunta assim que não quer calar. E quando houver um trânsito em julgado, né, de uma ação que tenha sido ajuizada após 2017, né, mas tenha transitado em julgado antes da modulação, e a parte dispositiva não tenha previsto essa modulação, ou uma outra situação também que, infelizmente, nós vemos que não é tão rara. E o trânsito em julgado anterior à decisão de 2017, que tenha sido contrário ao contribuinte, né? Como ficam os efeitos dessa coisa julgada diante de um precedente vinculativo superveniente? Eu peço desculpas, professor Paulo, mas não consegui resistir, né, a estas indagações. E também o meu diletíssimo amigo, professor André, também deixo aqui algumas provocações. Benjamin Franklin foi muito feliz ao dizer, né, que temos 2 certezas nesta vida,
né, a morte e os tributos. Mas em nenhum dos dois eventos há certeza quanto ao tempo. Primeiro, a Deus pertence, né? E o segundo, bom, ainda precisamos formular este complemento, mas não há certeza exatamente quanto ao tempo. O tributo será pago, sem dúvida nenhuma, mas quando ocorrerá este pagamento? Essa é a grande questão, né, que permeia o debate em torno dos impostos diretos. E, vendo a sistemática do imposto sobre a renda, existem mecanismos, me parece, e eu gostaria de provocar o professor André sobre a sua visão, existem mecanismos nas sistemáticas de apuração atual, como, por exemplo, a parte B do LALUR, que é destinada aos ajustes intertemporais. Não estaria ali, talvez, a possibilidade de uma solução, ou seja, reconhece o ativo, mas vai se oferecendo a tributação gradualmente à medida de sua realização, até mesmo porque, a par de todas as incertezas que pairam, incertezas que surgem até mesmo com a instrução normativa 1911, trazida à baila pelo Tiago Duca, né, quanto ao questionamento do direito de crédito, que pode reduzir e afetar este resultado, como também incertezas quanto a resultados futuros, já que o aproveitamento pode depender de resultados e até de atividades futuras, que eventualmente possam não ocorrer, né, por algum evento, até paralisação de atividades ou outros eventos que talvez não desejáveis, mas possam acontecer. E quanto ao decote do direito de crédito, eu tendo, né, a me filiar a um pensamento inicial da Alice, né? Eu não vejo aquela identidade entre o valor do crédito, né? Diferentemente do que ocorre no IPI, no ICMS, né, André? Eu não sei se nós teríamos no PIS e COFINS a sistemática de imposto contra imposto, ou se seria base contra base, mas uma coisa que é muito nítida: o direito de crédito ele independe de qualquer imposto destacado, qualquer contribuição destacada, né, melhor dizendo. E então o fato, né, de a parte do custo da mercadoria não ser receita do fornecedor, dizer que isso deveria afetar o direito de crédito, eu vejo ali uma certa distância, uma certa modificação. O tema me parece merecer. É desafiador, merece reflexão e, querido André, não vejo pessoa melhor para enfrentar o tema e mais bem munida de armaduras do que o seu cabedal aí, já muito bem exposto na teoria da não cumulatividade. Por isso, reforço aqui essa provocação. Mas, sem delongas, por favor, professor Paulo Conrado, se puder compartilhar conosco as suas opiniões a respeito das provocações que foram feitas, ficaríamos muito agradecidos. Muito obrigado. São bem interessantes todas as provocações. Eu queria iniciar tentando ser o mais ligeiro possível, só fazendo um comentário a respeito da questão do trânsito em julgado como marco determinativo da incidência de imposto sobre a renda, né? Essa é uma orientação que me parece, ela está absolutamente vencida por todas as razões que já foram colocadas pelos amigos, mas também por conta da sistemática processual a que nós estamos submetidos. Só é possível submeter à tributação o resultado proveniente da sentença transitada em julgado se esse resultado está apontado na sentença transitada em julgado. Sentenças que veiculam tese não são prontamente subsumíveis a qualquer tipo de tributação,
Por isso é que no regime jurídico vigente, Código de 2015, já não se fala mais em execução de sentença contra a Fazenda Pública, mas em cumprimento de sentença, que é um desdobramento da fase cognitiva. Então, eu vou ter necessariamente um processo liquidatório que vai gerar uma decisão interlocutória, que vai suplementar a sentença inicialmente proferida, não na parte da tese, mas na parte do quantum, que é o ponto que é tributado. Ninguém tributa tese, você tributa valores. E na sentença você tem a tese, simplesmente. Isso é algo que nós temos que guardar no nosso coração, em função não desse caso da tese do PIS/COFINS, mas em função do regime de precedentes. No regime de precedentes, julga-se tese, e depois você vai para a fase da liquidação, da apuração do quanto isso pode acontecer administrativamente, isso pode acontecer judicialmente, isso pode acontecer por transação. É o que se vislumbra agora no âmbito da União com a Lei 13.988. Aliás, uma das sugestões mais enfáticas que nós fazemos no nosso grupo no NEF é no sentido de exortar a Procuradoria da Fazenda Nacional e o Ministério da Economia a lançar um bendito edital de transação para fazer liquidação extrajudicial, fazer liquidação administrativa desses valores, matando as ações que estão em curso. Porque o judiciário, nesse assunto, me perdoem os amigos do judiciário que nos acompanham, mas o judiciário atrapalha muito mais do que ajuda, né? A função dele deve se reduzir à definição de tese. E a apuração do quantum, me parece, seria muito mais eficiente se feita entre as partes. Surgiu um dissídio invencível entre Receita e contribuinte, entre Procuradoria e contribuinte. Aí tudo bem, judicializa, né? Mas não judicializa a priori, né? Então, eu acredito que, por uma questão de lógica processual, essa regra de contabilização, ela está absolutamente ultrapassada. Nós temos que interpretá-la de acordo com as normas tributárias e processuais vigentes, porque você não tem trânsito de... E vejam, existe uma questão aqui secundária que os advogados privados também devem levar em consideração. Eu tenho procurado ser bastante vigilante nas sentenças que prolato em situações semelhantes, no sentido de condenar a União no pagamento de honorários fixo a alíquota com base no artigo, no parágrafo 3º, não me lembro o parágrafo 2º, enfim, do artigo 85, aplicada a metodologia do parágrafo 5º, mas não define o valor. Não vai executar a sentença porque transitou em julgado, vai executar a sentença depois que levantar o valor. É ônus e bônus. Eu não posso querer dar o melhor mundo para o advogado. Então, eu vou executar, André, usando o seu exemplo, executar os honorários com base no valor que eu dei a causa, de 50 milhões. Mas depois, na hora de liquidar, levantei 10 milhões só. Tá? Então, são reflexos processuais que precisam ser meditados e, às vezes, meus caros, vocês são de um nível estratosférico, né? Mas, às vezes, o mundo real nos mostra umas coisas que dá um certo desânimo, né? Dá um certo desânimo, aquela vontade que você tem de decidir, meu filho, não é possível ter o melhor dos dois mundos, é só um deles, escolha o que você quer, porque, de fato, está difícil. Professora Alice, eu concordo muitíssimo com as suas observações sobre a questão da modulação. Eu acho que ela não pode ser utilizada como estímulo para a litigiosidade, né? Por isso a necessidade da gente ter regras, né? Esse é um assunto que nós estamos pesquisando também lá na linha do processo judicial administrativo de execução do século XXI. Já temos um artigo, inclusive foi publicado no Jota, que nós revisamos, mas que é de autoria da professora Fernanda Camano, da Lígia Regine, do Carlos Gasperin, todos pesquisadores desse núcleo, em que se aborda
sumariamente, né, a existência dessas lacunas normativas, mas nessa linha de pesquisa nós não apontamos problemas, o nosso propósito é apontar soluções, né, e soluções pontuais. E aí, então, nós deliberamos, a princípio, que seria muito interessante seguir a linha normativa muito fluente no CPC, em que você tem pressupostos processuais positivos, pressupostos processuais negativos, o que deve estar presente e o que não pode estar presente, e aí fazendo o ajuste para fins de modulação, né? Então, bom, dentre os pressupostos positivos que nós fixamos lá, aquele já conhecido de todos, o quórum, a demonstração do prejuízo que pode ser econômico, mas ele tem que ser demonstrado a priori, e aí me parece que o futuro, eu procuro ser sempre otimista em relação às coisas, né? Eu acho que no futuro, o comportamento da fazenda deixa de ser deixar de ser um comportamento de banca de sustentação oral no enésimo minuto e passa a ser traçado a título de pré-questionamento, que eu acho que é a técnica mais adequada. Você vai propor, você vai responder, você, procurador, vai responder, vai contestar uma demanda proposta por um determinado contribuinte. Essa demanda é baseada numa tese de alta repercutibilidade. Você já pré-questiona, neste momento, os danos econômicos que daí derivariam. Evidentemente que ninguém julga com base em dano. Não é a modulação não é julgamento, modulação é outra história, mas isso não pode surgir no último minuto, né? Porque senão você não tem nem contraditório. É preciso que haja oportunidade de contraditório. Agora, dentre os pressupostos negativos, entrando na sua colocação, o que nós apuramos como um dado muito importante é a proibição de estímulos à litigiosidade. Então, assim, a modulação não pode ser feita de modo a estimular a litigiosidade. E como que isso poderia acontecer? Justamente pela fixação de data, pela definição de data de propósito. Então, quem propôs até a data X é beneficiado. Quem não propôs, então eu posso modular, mas eu tenho que usar alguma estratégia que não implique o estímulo à litigiosidade. Eu tô colocando isso assim de uma forma bem ligeira, assim, porque evidentemente são reflexões, né, que a gente tem que fazer, é um problema a ser resolvido. Me parece, professor Paulo, que assim, ações propostas, não importa quando, e que já transitarem em julgado, elas não são atingidas pela modulação estabelecida agora recentemente pelo Supremo Tribunal Federal. Me parece que, eu não conheço o texto integral, mas me parece que aqui e acolá houve alguma preocupação nesse sentido, de se preservar as coisas julgadas, constituídas em favor do contribuinte, de modo que o marco ali estabelecido, e eu acho que não poderia ser de outra forma, né? Porque senão eu teria transformando a modulação numa espécie de rescisória. Né? Então, vejam que coisa curiosa, né? Eu confirmo no julgamento do recurso extraordinário a tese, que já transitou em julgado embaixo. E depois, na modulação, eu rescindo a coisa julgada, que foi confirmada pelo instrumento intermediário. Uma total contradição. Então, vejam, por isso, inclusive, me parece que um dos pressupostos negativos para o exercício da modulação é a proibição na invasão da tese. Eu não posso, na modulação, invadir a tese. E o que isso significa? Eu não posso querer comprometer coisas julgadas que foram constituídas preteritamente, né, e aquelas que foram constituídas em desfavor do contribuinte, me parece que que têm a sua eficácia cessada imediatamente.
em função, independentemente de ação rescisória, de ação revisória, independentemente de pronunciamento judicial. Então, o contribuinte que estava proibido, entre aspas, de fazer essa operação de decote, né, do ICMS, da base de cálculo, por uma decisão transitada em julgado, ele de fato está proibido, segue proibido, até o julgamento do Supremo. Né? E como ele fez essa modulação, nos remetendo para o dia D, né, 15 de março de 2017, seria essa data, a data da eficácia da coisa julgada anterior. Não haveria um efeito rescisório. Eu acho que cada norma teve o seu tempo de vigência, né, uma sucessão temporal de normas. É o que eu pensaria, em princípio, é algo que a gente vem meditando, né, já há algum tempo, mas é o que eu diria assim rapidamente, tentando preservar o tempo para os comentários muito mais importantes do professor André. Muito obrigado. Professor Paulo, muito obrigado por compartilhar suas reflexões, que são interessantíssimas, e nos induzem, né, a concordar com suas conclusões. Realmente há temas que carecem de uma, não apenas reflexão, mas até uma regulação, né, sem dúvida alguma. Muito obrigado. Professor André, sem delongas, por favor, compartilhe conosco sua notória sapiência. Bom, eu trouxe o problema da base dos créditos com o intuito de demonstrar que há uma dúvida no quantum a ser aproveitado. O ponto que eu desejava provar, não sei se o fiz adequadamente, era o de que não procede, neste caso, o entendimento da Receita Federal que exige recolhimento de imposto de renda e CSLL sobre o ativo na data do trânsito em julgado. Exatamente porque há dúvida. Agora vamos, então, adentrar no mérito daquilo que gera dúvida. Ou seja, o contribuinte ganha ação para excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. É dizer, sobre o seu faturamento será decotado o ICMS e incidirá a alíquota de 9,25 sobre o que remanescer. Esse contribuinte, como a Alice muito bem disse, está nessa ação há 10, 20, né, há muitos anos e, portanto, carrega ali valores assombrosos a depender da empresa e do segmento. Mas houve o trânsito. O que se discutiu foi apenas o seguinte: nas minhas receitas, o ICMS integra ou não a base tributável? Só se discutiu a receita. Ninguém discutiu no processo o que fazer com a despesa sobre a qual se calcula o crédito. A discussão não existiu nos autos. Se a discussão não existiu nos autos, o que não está nos autos, professor Conrado, não está no mundo. Então, a única consequência que pode decorrer da ação judicial é um crédito para o contribuinte, calculado com base nas suas receitas, excluídas do ICMS. O crédito será exatamente equivalente ao valor do PIS e COFINS que incidiu sobre o ICMS, que integrou sem precisar a sua base tributária. Ponto. A ação não discute nada além disso e é só disso que o contribuinte precisa cuidar. Agora, a Receita Federal olha para essa situação e diz: veja,
como é possível que o crédito seja calculado sobre uma base esvaziada, ou melhor, que o débito, o valor a pagar, seja calculado sobre uma base esvaziada, e o crédito seja calculado sobre uma base amplificada. Esse é o problema. Que não tem nada a ver, reitero, com a ação judicial. Não foi discutido no processo. Mas há esse fato. Quais são os instrumentos que a Receita Federal tem para cobrar crédito excessivo que o contribuinte usou nos últimos 5 anos? Aqui já entra uma primeira limitação temporal. Se for cobrar, tem que respeitar o prazo de 5 anos. Então, o contribuinte vai recuperar 20, 25, e talvez tenha que devolver os últimos 5. Mas se essa cobrança vier a ser feita, ela terá que seguir o artigo 100, parágrafo único do CTN. É mesmo. Porque o contribuinte, quando calculou o crédito sobre despesa, seguiu as normas da Receita Federal. Ele não errou. Então, não haverá multa, zero. Não haverá juros nem correção monetária. Como é Selic, não haverá Selic. Então, não haverá nem multa nem Selic. Vai ser o valor histórico. Essa, para mim, seria a forma na qual a Receita poderia tentar cobrar algo do contribuinte em face do ocorrido na causa, considerando especialmente que o PIS e a COFINS, eles operam base contra base. Não é como no ICMS, que é crédito contra crédito. Quando é base contra base, o que acontece? Às vezes eu tenho alguém me vendendo a 3,65 e eu creditando a 9,25. Porque o que interessa é a base. Não interessa se pagou zero, não. Aí não tem crédito. Mas se pagou alguma coisa, eu só olho para a base. E o que a tese diz é que você está olhando para uma base inflada. Porque o Supremo diz que a base não é essa. A base não pode ter o ICMS. Se não pode ter para o débito, também não pode ter para o crédito. Mas então entram os limites postos no Código Tributário Nacional. Prazo decadencial, exclusão de juros e multa do artigo 100 do CTN, e certamente haverá teses, né, de defesa de que isso não pode acontecer, etc. e tal, mas dentro da nossa limitação de tempo, eu diria que talvez esse fosse o caminho a eventualmente ser seguido pela Receita Federal. Se será ou não frutífero, o tempo dirá. E, mestre Paulo, realmente o tempo é sempre esse mistério, né? Nós nunca sabemos quando ele chegará. E sem mais, eu agradeço novamente o convite, digo que foi um aprendizado estar aqui com vocês hoje e permaneço à disposição. Professor Paulo, tem impressão que nós tivemos a honra de coordenar um evento que contou com um debate fascinante, né? Eu tenho a impressão que nós pudemos ver aqui os professores e os debatedores abordarem o tema com toda a maestria
e introduziram, talvez, um debate que vai povoar aí a tese de um século mesmo, né? Se nós olharmos bem, né, não tem nada resolvido. Eu tenho a impressão que se pretendessem resolver em sede de embargos de declaração, no caso lá, né, outro recurso, mas, de qualquer forma, gastaríamos aí pelo menos 10 anos para resolver as dúvidas que vão surgir dessa questão. E com um risco, né, professor André? Com esse PIS/COFINS, que é esse tributo feio, né, esse tributo aí que é um IVA, é um tributo sobre a receita, mas que tem toda vontade de ser um tributo sobre o consumo, né? Ele é um tributo cheio de distorções, é uma não cumulatividade manca, uma não cumulatividade pelas metades, toda deformada, muito bem ilustrado, né, pelo professor. Você pode estar aí recebendo crédito de quem pagou muito menor, muito menos, uma alíquota muito menor do que aquela que você apropria como crédito, e ele gera, por isso, o milagre da multiplicação dos créditos, que pode acontecer se a decisão não considerar, né, o ICMS daquilo que entrou como crédito. Nós podemos ter o risco da receita. Isso não vai acontecer, mas corre o risco, se generalizasse a conduta, dela ter que devolver mais do que ela recebeu, né? Em que pese, né, isso, a meu ver, é fruto da própria não cumulatividade deformada desse tributo, que não deveria existir, né? Eu volto a dizer, uma boa reforma tributária tinha que ter um primeiro tópico: acabar com todas as contribuições, salvo as contribuições previdenciárias. Vai falar, mas e o dinheiro da Seguridade Social? Que venha dos impostos, que são os tributos justos e corretos, né? Que venha do orçamento, a complementação para fazer a solidariedade. Enfim, senhores, para não delongar mais, já batemos 12 horas, eu queria agradecer, em primeiro lugar, ao meu amigo e professor Paulo Coimbra por ter conduzido comigo, ao professor Paulo Conrado e ao professor André pelas brilhantes exposições. Tenho a impressão que tivemos um evento de altíssima qualidade, e a professora Alice e a professora Mariel por ter levantado questões tão importantes e tão fundamentais, né, nesse intervalo para o terceiro round, para usar a expressão da Alice, nesse intervalozinho que teremos para o terceiro round dessa batalha. Bom, é um grande prazer tê-los todos aqui nesse evento da pós-graduação em Direito da UFMG, e espero vê-los na próxima quinta-feira com o ICMS em transferência entre contribuintes do mesmo titular, que é um problema que também acho que vai ter algumas dezenas de rounds aí pela frente. Eu acho até um problema mais simples, mas vamos ver se tudo que é muito simples em direito tributário, né, sempre pode se complicar, né? Então, senhores, muitíssimo obrigado pela presença, foi uma grande honra tê-los aqui. Um abraço. Um abraço, excelente dia. Obrigado a todos. Muito obrigada, um abraço a todos. Obrigada, um abraço para todos. Tchau, tchau.